Vamos lá então, gente. Lembrando que nós começamos lá no capítulo 1, falamos sobre as cartas às 7 igrejas, aos 7 líderes, pastores, que significam, né? Cada igreja significa, né, lá um acontecimento real, verdadeiro, temporal da época, mas tem o seu sentido para nós hoje, tem um sentido escatológico, ou seja, futuro também, né? Falamos dos 7 selos, abrimos um por um, né? Depois falamos sobre as 7 trombetas, falamos sobre as 7 taças, tá? E depois viemos falando sobre 7 personagens, besta que sai do mar, besta que sai da terra, a grande Babilônia, e assim vai por diante. E chegamos então, né, o capítulo 20, que foi o anterior, o dia de ontem, quando falamos sobre os 1000 anos, né? Discutimos posicionamento de pessoas como 1000 anos literais, outros não, acho que já está se cumprindo, enfim, mas eu acredito, a minha fé, que são anos literais sim, né? Mas enfim, vamos lá agora para o capítulo 21, e aí o objetivo, irmãos, não é trazer aqui um ápice de verdade, sim, ler junto, né? Fazer o que diz lá Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam essa palavra. Primeiro objetivo, ler, ouvir, guardar. Por quê? Porque ela se refere a uma palavra, né, algo que vai acontecer e é necessário que a gente tenha ela guardada para que no momento certo ela possa fazer sentido, né, ter um entendimento. Então vamos lá, capítulo 21 diz assim: então vi, eu sempre falo para você pontuar, né, nos inícios, né, um vi, o outro ouvi, né, e assim vai. Então vi, né, grife isso. O que eu vi? O que João viu? Tá, viu o quê? Novos céus e nova terra. Queridos, então nós estamos falando de céus e terra que compreende para nós o nosso senso de dimensão, né? O que dá hoje um senso de dimensão para nós, olhar para o chão, ver a sua base, ver a sua terra, seu fundamento, olhar para o céu, ainda que você não alcance, mas é um limite para você, tá? Mas João estava vendo o quê? Um novo céu e uma nova terra. Grava isso, tá? Por quê? Pois o primeiro céu, esse que nós estamos acostumados a ver, né, conhecido como Auros, né? Auros, o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Então, trazendo para a gente uma ideia do quê? De um renovo, de uma transformação, de algo que existia antes, agora não existe mais. Por quê? Por que não existe mais esse céu? Porque agora tem um novo céu. Ou seja, se você traçar agora, né, tentando trazer um entendimento de tudo que a gente já leu e estudou, lembra lá? 1/3 do Sol, 1/3 das estrelas, mar, quer dizer, uma destruição tão grande, total, que Deus agora então precisa o quê? Refazer tudo de novo. E para quem? Para nós, né? Então agora então ele está dizendo assim, olha, ele viu que uma nova terra, um novo céu, a primeira terra já tinha passado, o mar já não existia mais. Você já conseguiu tentar imaginar o globo terrestre sem mar? Né? Mas o que é eterno? Não sei. Só diz aqui que o mar não existe mais. Tá? Também poder fazer a ideia de mar são povos, né? Pode até também entender a ideia de que nesse período não há mais como habitar, né? Como se habitar nesse lugar, por isso então uma renovação pode ser também interpretada dessa forma. Versos 2: então vi a cidade santa, a nova Jerusalém, né, que descia do céu, ou seja, Deus preparando algo totalmente novo, inclusive uma nova cidade, né, do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então também fazendo uma relação seguinte, ele pode estar se referindo às pessoas, né, a sua noiva, a igreja, que agora vem, né, adornada. Eu uso sempre o termo pode, porque a gente tem que ter o quê? A mente aberta para ter várias interpretações. Mas eu quero uma verdade. Na verdade é o que está escrito. Tá? Agora, o que significa, partindo do princípio que isso aqui é um livro da revelação, ou seja, não da conclusão, mas de uma revelação, então você tem que estar com a tua mente aberta, né? E pronto para tudo, para ver uma cidade, para ser a igreja, enfim. Tá? Se permita, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Então, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, versos 3. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, é óbvio, quem está sentado no trono você sabe, essa forte voz é óbvio que expressa, né, a voz do Todo-Poderoso, e abre aspas, dizia o quê? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. E aqui é a primeira parada que eu faço com você, por quê? Essa voz diz assim, olha, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá.
Queridos, o tabernáculo, você tem que se remeter lá para Êxodo e lembrar do tabernáculo, de como foi feito, por que foi feito, o que ele representava. E ele representava o quê? Senão a habitação, né? Onde Deus habitava no meio do povo. O tabernáculo era montado no deserto e em torno dele o povo se acampava, né? E ali eles ficavam havia no tabernáculo ali o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, onde ficava a arca, onde ninguém podia entrar, né? A arca significava a própria a presença de Deus. Na arca continha o que? A palavra, uma porção do maná, a vara de Arão. Cada uma dessas coisas significa algo, ou seja, o maná, ou seja, né? A provisão, o milagre de Deus diário, né? As tábuas, as escrituras, as leis, né? As ordenanças, a vara, que significa a obediência, a bênção em meio à obediência, né? Porque ainda que a vara não estava, lembra que ela floresceu mesmo, né? Tendo sido cortada, ela floresce, ou seja, porque é símbolo da obediência que atrai as bênçãos do Senhor. Então, assim, o tabernáculo para nós, ele é o quê? É o próprio Deus habitando agora, né? Nesse novo céu, nova terra, no meio do seu povo, tá? E a gente vê isso bem claramente na sequência. O tabernáculo de Deus está com os homens, né, com os quais ele viverá. Então, nós estamos todos juntos, graças a Deus. Eles serão o seu povo, graças a Deus, louvado seja por isso. O próprio Deus estará com ele e será o seu Deus, tá? Então, querido, deixando muito claro aqui, realmente assim, que é um período onde nós vamos estar, na verdade, na nossa eternidade, com quem vamos estar, e o mais importante do que o que você vai estar fazendo, o que você vai ter, com quem você vai estar. Eu tenho sempre frisado isso nas minhas mensagens, pregações, preleções, conversas, falo, gente, mais importante do que aquilo que você tem é o que você é. E o que você é tem a ver com o que você come e com quem você está. O ambiente transforma. Eu dou o exemplo da água. Eu falo, pega um copo d'água, ele está no... O que é a água? E está onde? No estado líquido. Pega esta água e põe no congelador. O que ela vira? Água, irmãos. Só aquela água no estado sólido. Ela não mudou a sua essência, ela continua água. O que mudou foi o seu estado. Eu falo assim somos nós. Deus, quando nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Agora, o ambiente que nós nos lançamos ou fomos lançados, o que acontece? Fugiu a palavra agora. Ele determinou o estado que nós estamos. Então, por isso que tem pessoas que estão como um vapor, pessoas estão sólidas, pessoas estão líquidas, mas todos são água, tá? Só que alguns estão no estado, né? Então, assim, todos viemos de Deus, nascemos dele, para ele. Uns estão no vapor, né? Digamos assim, estão no inferno por causa das suas atitudes, porque estão no ambiente. Agora, basta pegar essas pessoas e tirar deste inferno que está e trazer para o ambiente certo, vai ser a essência que foi feito para ser. Tem gente que está congelado, está uma pedra, né? Tá um gelo, mas ele não deixou de ser água. Ele continua sendo água, está em estado sólido, porque foi colocado na geladeira, traz para o ambiente certo e ele se torna aquilo pelo qual ele foi feito para ser. Então, esse queridos, o que Deus está fazendo. Deus agora traz tudo do céu, né? Ele aqui para ser o nosso Deus, nós vamos estar no ambiente certo. Então, com isso, irmãos, nós vamos ter o quê? O que nós fomos criados para ser, né? Filhos de Deus, né? A imagem e semelhança dele. Nós não mudamos. Veja bem, o céu é novo, a terra é nova. Agora, você entende que ele não diz assim, o homem era novo, um novo homem, fiz uma nova raça. Porque não precisa. Ele já fez lá no início, na origem. Ele já nos fez perfeito. Foi aonde nós fomos lançados, ou aonde nós decidimos estar por causa do pecado. Então nós mudamos de ambiente, mudou a nossa forma, o nosso estado, mas nunca a nossa essência. Basta tirar daquele estado, trazer para o lugar certo e nós voltamos a ser aquilo que sempre fomos feitos para ser. Não sei se você entendeu, mas depois eu posso explicar melhor. Vamos lá então, versículo de número 4, gente, fala assim: ele enxugará, ainda o 3, vou ler o 3 novamente. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, glória a Deus. Eles serão o meu povo, glória a Deus. O próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. O que eu acabei de dizer. 4, ele enxugará os seus olhos toda lágrima. Queridos, ele está dizendo o seguinte: não haverá mais choro, ou se ele vai enxugar, ou seja, ele está ali para cuidar da gente. Olha que Deus e
Pai maravilhoso, que ele está ali, não haverá morte, porque não tem a morte não tem a ver conosco, nunca teve, né? Na verdade, a morte, eu falo que a morte ela tenta resistir a algo que não pode ser resistido. A morte tenta parar eu e você, mas ela não pode, porque nós não fomos feitos para a morte. Então, por isso que Jesus, a primeira coisa que Jesus, você já parou para pensar nisso? Qual a primeira coisa que Jesus venceu, né? Quando Jesus morre? A própria morte. Ele venceu a morte, né? Então, porque ela não pode deter, a morte não pode deter a Deus e nem o seu Filho, nem a sua criação. Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso aqui era coisa antiga, passou, agora é novo, é tudo novo, né? Nós estamos falando de uma eternidade, de uma nova vida, enfim, onde a fonte de tudo é Ele, que vem, mora com a gente, está com a gente, que enxuga a nossa lágrima, tira a nossa dor, tira a nossa ansiedade. Ai, meu Deus! Ai, que vontade de estar logo com Ele, dele estar com a gente. Glória a Deus, queridos. Verso 5, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Interessante que ele faz tudo novo, irmãos. Tá? Menos você e eu. Por quê? Porque você e eu já fomos feitos perfeitos. Nós apenas estávamos fora do nosso estado original. Grava isso. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então agora não é mais agora é escreva. Então, João, agora escreva isso para mim. Ponha no papel. Disse-me ainda: está feito. Ele está falando: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei beber gratuitamente da fonte da água viva. Então, interessante o seguinte: já parou para pensar? Deus tem uma fonte, essa fonte de água viva, mas já parou para pensar que Ele só dá para quem quer beber? Já parou para pensar? Ele podia enfiar a goela abaixo, né? Afinal de contas, é filho dele, né? Que nem a gente faz com nossos filhos. Vai tomar esse remédio agora. Não. Ele respeita o que nós desejamos. Ele não quer que ninguém esteja com ele forçado. Então ele fala assim, né? Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Não é o meu servo. Entende que Deus está esperando os seus filhos, né? É parte dele mesmo. Ah, meu Deus, como eu estou ansioso, gente, de estar com Ele. Ai, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ou seja, mas isso aqui são pessoas que Deus não ama? Não, são pessoas que Deus ama, que Deus fez como eu e você, tudo, mas pessoas que decidiram, falam: não, eu prefiro estar no estado sólido, eu prefiro estar no estado, ou seja, mesmo sabendo que eu sou a água, que eu fui feito para ser a água, que eu fui feito para estar no estado líquido, ou no estado que o meu pai estiver, eu decido ser esquerdo, eu decido ser o contrário, eu decido sempre estar na contramão. Então ele falou assim: olha, infelizmente o destino desse, você está entendendo? Mas ele não criou ninguém para isso. É apenas o destino de quem não quer beber da água, né, desta fonte de vida. Versos 9. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, ou seja, a igreja. Né? Versos 10. Ele me levou no Espírito, então agora literalmente é um transladar de João no Espírito, a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e seu brilho era como de uma joia muito preciosa. Observe uma coisa, vou chamar a sua atenção aqui a uma coisa, versos 11. Ela resplandecia com a glória de Deus, ou seja, irmãos, ela não tinha uma iluminação externa. Não era um sol, um astro, uma estrela que iluminava ela, não. O que iluminava ela era a glória do próprio Criador. Você tem ideia do que é isso? Né? Uma cidade, ela resplandece com a glória de Deus. É a glória de Deus, por isso que ali não tem dia, não tem noite, irmãos. Né? Porque não faz sentido ter dia, ter noite, porque ela é um ambiente só. É um ambiente eterno, é um ambiente de luz, é um ambiente de glória. Né? Luz não porque tem alguma coisa artificial que eu ligo a tomada e acende uma luz no meio das trevas. Porque você já percebeu uma coisa? A luz precisa quando há trevas. Quando há escuridão, eu preciso de luz, uma lanterna, uma vela, um fogo, uma tocha, um sol. Agora, quando não há trevas, eu não preciso de luz.
né? Agora aqui a Bíblia fala assim que não vai haver trevas, por quê? Porque ele, a glória dele é suficiente para iluminar, ou seja, não haverá, não é escuridão, não haverá maldade, não haverá terror, não haverá nada, irmãos, né, que necessite, né, de uma luz, né, que não seja a glória do Senhor. E isso é muito empolgante. Daí fala assim, ela resplandece com a glória de Deus, o seu brilho era como de uma joia muito preciosa. Aí começa a falar algumas pedras, né, como jaspe, clara como cristal, mostrando a sua perfeição, a sua limpidez. Tinha um grande e alto muro. Tinha um alto muro com 12 portas. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. O muro dessa cidade tinha 12 fundamentos. Neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versos 15. O anjo que estava comigo tinha uma medida, uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas, seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento, largura iguais. Ele mediu a cidade com vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, altura e largura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros das cidades eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas não eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. Uma rua principal da cidade era ouro puro como vidro transparente. Até aqui. Queridos, o que eu estou aqui, por que eu li rapidinho aqui e descrevi tudo? Porque nós estamos falando agora da imagem de como é essa cidade, tá? O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ela não é um quadrado, ainda que fala que ela é quadrangular, mas ela fala de altura altura e comprimento, ou seja, ela era um cubo, tá? Por quê? Quem trabalha com arquitetura sabe, o cubo ele simboliza algo perfeito, né? Medidas perfeitas, um cubo. Então, ou seja, é a perfeição. O que Deus tem para nós, né, é algo perfeito, é a sua perfeição. E aqui ele então descreve, né, alguns itens, mostrando aqui um grande quase que mosaico de pedras e situações, referindo-se sempre... Você percebeu que ele fala assim, né, vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Cadê? Cadê aqui, ó. O primeiro fundamento era como jaspe, o segundo fundamento, o terceiro fundamento, o quarto, vai até o 12. Por que o 12? O 12 também é a ideia de algo perfeito, assim como o 7 é o número de Deus, de perfeição, o 12 é um número, né, da perfeição para o homem, ou seja, para as coisas que Deus tem preparado para nós. Tá? Versos 9 diz assim, 9? Não, agora versículo de número 22, desculpa. Diz assim, não vi templo algum na cidade. Uau! Cadê a igreja, gente? Deus me faz um troço perfeito e não põe uma igreja lá, não põe um templo, né? Não via templo algum na cidade. Isso aqui é importante para mim e para você. Por quê? A gente fica achando, que templo que vai ter lá? Será que ela vai ter a Universal, a Batista, a Assembleia, a Quadrangular, a Católica? Não, não vai ter templo nenhum, gente. E sabe por quê? É muito claro, tá aqui, ó. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. Ah, Jesus! Você entende agora porque ele tenta ensinar a gente que a gente é o templo do Espírito Santo? Você entende agora que isso, por que ele permitiu que fechasse as igrejas aqui em Curitiba essa semana? Estamos fechados, não podemos sequer fazer as nossas atividades de assistência social, de cuidado, de atendimento. Então, por quê? Porque Deus falou assim, olha, o templo não é o imóvel, o templo não é, né, essas 4 paredes. O templo, né, veja, é o Cordeiro e é Deus. Ou seja, se você é filho de Deus, quem que é o templo? É eu e você, e essa porta ninguém fecha, ninguém impede que eu faça a obra do Senhor, que eu cuide, que eu atenda, que eu ore, que eu cure pessoas, que eu leve comida para pessoas, que eu atenda lá a nossa casa de recuperação, os nossos meninos que estão se recuperando. Porque eu sou o templo, você é o templo. Olha que revelação tremenda, queridos. Nós somos o templo, porque, até onde eu sei, tá? Filho de cachorro é cachorro, desculpa a comparação, né? Filho de passarinho é passarinho. Filho, né, de ser humano é ser humano. E filho de Deus é o quê?
Filho de Deus, queridos. Então, e filho daquele que é o templo é o quê? Templinho. Então nós somos templinho. Pelo amor de Deus, grava isso no teu coração. Isso não significa que você não precise aqui na terra, enquanto aqui na terra, juntar esses templos e fazer uma grande catedral. Não significa. Agora é importante você ter o entendimento correto. Nós somos o templo, porque nós somos filhos do templo. Tá conseguindo entender? Ou seja, e o templo é onde está o quê? A presença, a atmosfera, é tudo... tudo que a humanidade precisa é estar na presença daquele que é o templo que contém a glória. Tá? Então o templo, irmãos, é a ideia de quem contém algo. Eu e você precisamos liberar este algo que nós temos, que nós contemos dentro de nós, nesse templo do Espírito Santo. Então deixa vir para fora. Por que ele fala, rios de água viva fluirão do teu interior? Porque você é o templo, queridos. Debaixo do trono sai um rio. Há um rio de Deus dentro de você. Eu quero animar o teu coração nessa manhã. Verso 22. Então eu vi um templo algum, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Verso 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia, a sua luz. E disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Lembra disso? Lembra lá? É João 12, 8, 8, 12. Diz Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas, pois terá a luz da vida. Não fala que vai conter, fala vai ter a luz da vida, ou seja, né? Eu sou templo, eu sou a luz, você é templinho, você tem luz também, você tem Jesus, nós temos a glória do Pai. Tá? Verso 23, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Verso 24, as nações andarão em sua luz. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Então, queridos, para lá, os reis da terra vai trazer a sua glória, mas nós não estamos falando de uma cidade que veio do céu. Como é que é isso? Reis da terra? Quer dizer que a terra ainda vai ter reis? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Um dia a gente volta a falar só sobre isso aqui, tá bom? Deixa só você pensando. Em versos 25. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Por que vai fechar de dia se não tem noite? A glória e a honra das nações lhes serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, e aqui encerramos o capítulo 21, doido de vontade de entrar no 22, porque ali vai começar a descrever algumas coisas internas. O 21 nós estamos falando de externo, né? A medida, um cubo, como é feito, tal espessura, 65 metros, tantos quilômetros, é um troço que a gente não consegue nem imaginar direito exatamente como é que é esse troço vindo do céu, enfim, né? Ainda tudo meio confuso, mas agora o 22 depois vai falar como é que é internamente. Né? Externamente é essa aparência que você está vendo, agora internamente você vai conhecer no capítulo 22. Queridos, é uma exposição da Escritura, não busco fazer uma interpretação, mas exposição, umas perguntas para você parar e pensar, tá? E eu quero abençoar você nesse dia, vou pedir licença, falei para você que eu tinha uma reuniãozinha às 9, e já são quase 9, já estou atrasado, tá bom? Que Deus abençoe você, que obrigado pela tua companhia, né? O vídeo vai estar